Olá, você está no canal Formando Discípulos, eu sou o Emerson e nós continuamos de onde paramos no vídeo passado com a pergunta: o que é o Evangelho? Você pode usar a clássica resposta de Paulo aos Romanos capítulo 1, verso 7, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil. E é verdade, mas o que é a mensagem do Evangelho? Como podemos olhar o Evangelho e saber que estamos de fato pregando o Evangelho bíblico? Saber que de fato estamos olhando para aquela mensagem que os apóstolos pregaram. Paulo nos fala em Gálatas 1:8 que seja anátema, que seja maldito, que seja condenado ao inferno, mesmo que for um anjo que descer do céu e mudar a mensagem, que ele seja maldito. Jesus, em Mateus 24:14, vai dizer que este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Nós aguardamos o fim de todas as coisas e sabemos que o fim só virá mediante a pregação do Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Então, o que é o Evangelho? Como você sabe que o Evangelho que você acredita é o Evangelho bíblico, é a mensagem que os apóstolos pregaram? Em um mundo cheio de distorções, onde todos supostamente cada um tem a sua mensagem, como você sabe que a mensagem a qual você ouviu é a mensagem bíblica, é a mensagem de Deus? Então, nós vamos utilizar o canal para trazer várias mensagens sobre o que é o Evangelho, como pregar o Evangelho, como viver o Evangelho e a necessidade do Evangelho. Nós sabemos, como o Fábio falou no vídeo anterior, que muitos de nós pensamos que o Evangelho é algo que fala somente no momento da nossa conversão. Talvez por esse tipo de pensamento, muito provavelmente seja exatamente isso, por termos esse tipo de pensamento desprezível para com o Evangelho, vivamos uma vida tão fraca, tão frágil e às vezes tão fingida. Muitos de nós não nasceram de novo, só estão vivendo um fingimento, uma falsa religiosidade. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, aparência de piedade, mas não tem poder. Falta-lhes o poder. Por que lhe falta o poder? Porque não nasceram de novo, porque não ouviram a pregação do Evangelho. Mas vamos logo direto para o Evangelho, porque eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Olhe para mim, pense em um maluco com a Bíblia aberta numa praça, gritando as verdades bíblicas. Jesus falou aos discípulos: o que eu estou dizendo para vocês escondidas, vocês dirão em cima do telhado. E hoje eu estou subindo em cima do telhado da sua casa através desse vídeo e dizendo para você que o Evangelho é dividido em dois temas centrais: a cruz e o retorno de Jesus. Não podemos pregar um sem o outro. Não podemos falar de algo que nós não nos dedicamos a compreender. E nem podemos presumir que temos todo o Evangelho, porque ainda estamos aguardando da parte de Deus uma revelação mais profunda do Evangelho, que faça com que a igreja se levante como um poderoso exército e cause ciúmes em Israel, e Israel olhe para aquele a quem eles transpassaram e clame Baruch Haba Shem Adonai, e o Messias rasgará os céus e descerá após o clamor do povo judeu para o seu retorno. Paulo disse em Romanos 9, 10 e 11 que o propósito para o qual Deus chamou os gentios é para que a propagação do Evangelho, para que através de uma vida vivida sacrificialmente mediante o Evangelho, cause ciúmes em Israel e os faça retornar e os faça lembrar que os herdeiros da bênção de Abraão são primeiro os judeus e depois os gentios.
Que nós possamos, mediante essa verdade que eu estou falando, que nós possamos não ter a postura que teve os irmãos de José. Muitas vezes nós gentios, né, gentios são as outras nações, que não são judeus, que não são israelitas, não são descendência direta de Abraão. Muitas vezes nós agimos como os 11 irmãos, né? 10 irmãos, né, que um não estava envolvido, os 10 irmãos de José. Nós ficamos com ciúmes, nós ficamos irritados, porque Deus escolheu Israel primeiro, porque Deus deu a Bíblia para Israel, porque Deus se revelou a Israel e porque Deus encarnou como um judeu. E aí, muitos de nós têm a postura de querer eliminar Israel, assim como os irmãos de José tentaram eliminar José. O Joel Richardson, no livro Quando um Judeu Governar o Mundo, ele é muito claro. Ele fala: se o seu evangelho não termina com um judeu governando o mundo todo, você está pregando o evangelho pela metade, está faltando alguma coisa no seu evangelho. Então, é a partir deste ponto que nós queremos começar a falar cada vez mais sobre o Evangelho, o que é o Evangelho e como viver o Evangelho.